Olá, o objetivo dessa aula é falar sobre o sistema GNSS. Será uma introdução rápida e que vai ajudar a fixar o conteúdo da aula de hoje. Então, nessa aula eu vou mostrar resumidamente o que é o sistema GNSS, vou mostrar o sistema de informação mantido pelo IBGE por estados e por prefeituras, vou mostrar o procedimento que deve ser tomado em campo e mostrar alguns cuidados necessários. É claro que essa aula é apenas uma orientação, porque a parte prática abordou muito mais detalhes do que a gente vai trabalhar agora. O sistema GNSS, ou Sistema Global de Navegação por Satélite, do inglês Global Navigation Satellite System, é um sistema global baseado em satélites e estações de controle que nos permite identificar com coordenadas pontos na superfície terrestre, de modo que cada ponto ele seja único. O GPS ele começou nos Estados Unidos, depois a Rússia lançou o GLONASS, a China teve o Beidou, a Índia tem o IRNSS, o Japão tem o QZZS e cada país vende seu sistema para o mundo. O Brasil recentemente entrou numa parceria com a Índia e com o Chile, se eu não me engano, e pretende ter o seu próprio sistema também. Aqui no Brasil, o IBGE é o responsável por manter um sistema de geodésico de referência consolidado e bastante significativo. Esse sistema é o Sistema Geodésico Brasileiro. Dentro dos métodos de posicionamento, nós temos basicamente dois métodos: o método absoluto e o método relativo. O método absoluto é aquele que é feito utilizando-se de um único equipamento. Atualmente, os aparelhos com código C, eles são aparelhos que permitem o posicionamento absoluto. Só que a precisão é muito ruim. Já os equipamentos com banda RTX, que é a banda do Galileu, o sinal Galileu, eles fornecem um posicionamento absoluto e preciso, que chega a ser comparável ao relativo estático. O método relativo, que é o que a gente trabalhou na aula hoje, ele depende de pelo menos dois equipamentos. E aí, dentro do método relativo, a gente faz a transmissão da correção. E essa transmissão, ela pode seguir vários canais. Um dos canais é o canal do rádio com transmissão em tempo real, tá? Esse método, ele é muito conhecido como RTK. Então, a gente percebe que RTK não é um equipamento, como muita gente confunde, e sim um método de trabalho, tá? Ainda falando do RTK, a gente tem duas formas de trabalhar com ele. A gente pode partir de um ponto previamente conhecido ou pode determinar esse ponto. Então, assim, para começar um trabalho e trabalhar no modo relativo estático ou simplesmente no modo relativo, você pode ter três situações, onde você conhece previamente a base, de onde você vai partir com o levantamento. Daí você cadastra a informação da base no receptor. Você pode ter uma situação em que você
não conhece uma base, mas você tem sinal de internet ou de celular e consegue transportar essa base via N-Trip, e você pode ter uma situação onde você definitivamente não conhece a base naquele momento e você vai passar a conhecê-la mais tarde. Acesso aos dados do IBGE. Se você entrar no site do IBGE, ibge.gov.br, ou digitar no Google ou no KD, Yahoo, IBGE, ele já vai direto para a página do IBGE. Lá na página do IBGE, onde está escrito aí Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, naqueles três pontinhos, caso você clicar lá, você vai achar uma lista contendo estatística, geociência, painel de indicadores. Tu escolhe geociências, vai abrir uma outra lista. Tu tem a opção de escolher posicionamento geodésico ou pode escolher downloads. E lá em posicionamento geodésico, você escolhe serviços para posicionamento geodésico. Em serviço para posicionamento geodésico, você escolhe o banco de dados geodésico. Pede para fazer o acesso ao produto, clica em aplicativo. Caso tenha alguma dúvida, você pode seguir o tutorial. E ele vai ter essa tela aí, ó. Nessa tela, eu cliquei na aba Pesquisas, fui pesquisar por unidade, federação, município, coloquei Espírito Santo, Serra, marquei a caixinha Todos, e ele me deu todos esses pontinhos vermelhos, que são os marcos no município da Serra, os marcos do IBGE. Cliquei em pesquisar e apareceu essa tela aqui, à minha direita, com o nome dos marcos. Aqui eu cliquei em um dos marcos, aparece essa telinha com o relatório da estação geodésica. Se eu clicar ali no link da estação geodésica, vai abrir esse tipo de relatório, que é uma monografia de um marco. Aqui nessa monografia, eu tenho informações do tipo coordenadas, cota, endereço, como chegar. São as informações necessárias do ponto de partida. Outro banco de dados interessante, tem vários bancos de dados, mas outro que eu vou mostrar para vocês é o portal Serra em Mapas. Vocês têm o link aí na lâmina, e, ou então você digita lá no Google Serra em Mapas e clica em portal Serra em Mapas. Se você rolar essa página, você vai chegar lá no finalzinho, você vai chegar nesses três ícones. E um deles é o ícone Marcos Geodésicos. Você pode fazer o download dos marcos e vai ter uma imagem de PNG com o mapa da serra. Se eu puxar para o bairro residencial Jacaraípe, eu vou ver esses dois marcos lá no bairro residencial Jacaraípe. Hoje nós ocupamos o M489 e próximo a ele, eles sempre são aos pares, tem outro marco lá na rotatória. Aqui a monografia do marco, do M489 e do M248. Aqui é o posicionamento do 248, tá? E acabou que lá a gente usou o 489 e não o 248. Então, até mostrei para vocês lá na aula. Executando o levantamento. Com as coordenadas do ponto, que vai servir de base, a gente faz a ocupação do ponto. Configura a comunicação dos equipamentos. No nosso caso, a gente configurou o RTK e começamos a coletar os pontos de interesse, que foi quando a gente foi lá para a pracinha dos pneus e fez a coleta dos pontos lá. E vamos processar na aula de amanhã às 9. E a operação do equipamento nós vimos na aula prática, né? Então, eu agradeço a todos. Reitero a informação.
de que vocês façam acesso no site mapasemitos.com.br, que vocês sigam a página no Instagram, @mapasemitos, e que vocês acessem o YouTube, youtube.com/mapasemitos. E lembrando que nada é definitivo, nem aquilo que já está construído. Muito obrigado a todos.